Boa noite. Boa noite. O Supremo manda para Sérgio Moro os PMDBistas denunciados junto com Temer. Mas a ação contra o presidente, barrada na Câmara, vai esperar pelo fim do mandato. Na investigação sobre Maluf, mais 10 milhões de dólares voltam ao Brasil. Acordo com o Banco Americano recupera dinheiro que seria fruto de corrupção. O principal executivo da JBS Friboi vai para o isolamento da prisão em Brasília. Com delação suspensa, Ricardo Saúde foi punido por ofender um agente penitenciário. Governador do Rio parte para o confronto com o ministro da Justiça. Pezão reage à acusação de acordo entre comandos da PM e o crime organizado. 6 advogadas de São Paulo são condenadas por ligação com o PCC. As denúncias dos casos em vários processos envolvem 39 advogados. Após ataque terrorista em Nova York, Trump anuncia restrições à imigração. O autor do atentado, com 8 mortos, veio do Uzbequistão e tinha visto oficial. O Jornal da Gazeta está no ar. A Justiça de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, condenou mais 6 advogadas ligadas ao PCC. Elas foram presas na Operação Etos, que investigou a facção criminosa. Segundo a denúncia do Ministério Público, as advogadas integravam uma célula criada para que líderes do primeiro comando da capital, que são presos, tivessem acesso aos mais variados tipos de serviços, não somente os jurídicos. A sentença cita, por exemplo, que os advogados também são os responsáveis por estruturar e custear os serviços médicos prestados aos detentos integrantes da cúpula ou outros por eles indicados. Todo o pagamento desses serviços é feito com dinheiro de origem ilícita da organização, provenientes do lucro do narcotráfico e demais crimes. E acrescenta que os advogados denunciados formaram verdadeira associação irregular, valendo-se de prerrogativas de índole constitucional, em especial do sigilo das informações de clientes, para a prática de crimes. Jéssica Paixão Ferreira, Gisele Aparecida Baldiotti, Ariane Factur dos Santos, Priscila Ambiel Julian foram condenadas a 8 anos e 9 meses de prisão por integrar organização criminosa. Juliana Claudina dos Santos Cotini pelo mesmo crime com agravantes por 10 anos e 6 meses. A maior pena foi dada à advogada Vanila Gonçalves, 17 anos e 2 meses de prisão. Além de integrar a organização, foi condenada por corrupção ativa. Vanila, junto com o irmão, também advogado Davi Gonçalves, foi responsável por intermediar o contato do PCC com o ex-vice-presidente do CONDEP, o Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Humana, Luiz Carlos dos Santos. Davi foi condenado em julho deste ano a 15 anos e 5 meses. Luiz Carlos dos Santos está preso desde novembro do ano passado e foi condenado em junho pelos crimes de corrupção passiva e participação em organização criminosa. A pena foi de 16 anos e 5 meses. Ele confirmou que recebia uma mesada entre 2 e 5 mil reais do PCC para denegrir a imagem da Polícia Militar e da Segurança Pública do Estado. A Operação Etos foi deflagrada em novembro do ano passado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de São Paulo. No total, 54 pessoas foram denunciadas. 39 são advogados. O processo foi desmembrado em várias ações. Começou a valer hoje a fiscalização para quem dirigir acima da velocidade média permitida em São Paulo. Com a legislação federal, não permite a aplicação de multa nesses casos, os motoristas vão ser apenas advertidos. A medida quer alertar os motoristas que andam em alta velocidade e só reduzem quando chegam perto da fiscalização. Vai funcionar assim: quando o motorista passar pelo primeiro radar, a CET vai colher vários dados, incluindo a velocidade e o horário. Quando ele chegar no próximo radar, esses mesmos dados serão analisados. Com isso, dá para saber a velocidade média entre o radar e outro. Assim, a CET vai saber se ele andou acima da velocidade permitida nos pontos onde não há fiscalização. Tem gente que gostou da mudança. É uma maneira de você conseguir um trânsito um pouco mais civilizado. São 4 radares espalhados pela capital. Na Avenida 23 de Maio, Avenida dos Bandeirantes, na Jacupêssego e também na Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna. Segundo a CET, ainda não há previsão se a medida vai se expandir para outras regiões. A nova medição não vai gerar multas ao condutor por ser uma ação educativa. Quem dirigir acima da velocidade média vai receber uma carta em sua residência alertando sobre o ocorrido.
Porém, tem motorista achando que mais pra frente vai vir multa por aí. A finalidade aqui no Brasil não é instruir, é autuar. Pode escrever aí, grava, guarda o disquete e você vai ver que vai vir multa. Aqui no nosso país é assim que funciona. E outra regra também começa a valer hoje em todo o país. O motorista que fizer mais de 20 pontos na carteira de habilitação vai perder o documento por 6 meses. Antes, o tempo era de 1 mês. A pontuação vale para infrações cometidas desde o dia 1º de novembro de 2016. Mudanças no texto original do projeto de lei que regulamenta os serviços de transporte individual pago por aplicativos suavizaram as regras e repercutiram bem nas ruas de São Paulo. Com as alterações, a proposta precisa ser rediscutida na Câmara dos Deputados. Motoristas de Uber ficaram satisfeitos com a decisão do Senado Federal. Normalmente quem trabalha com Uber é quem está desempregado, né? Então, pra gente foi uma boa vitória, né? Seria abusivo, né? A gente ter que usar placa vermelha. Já os taxistas discordam do que chamam de concorrência desleal. Existe muito mais quantidade de oferta do que de procura, então isso está sendo ruim tanto para a gente, porque você pode ver que o ponto está cheio, quanto para o pessoal que trabalha com um aplicativo que tem que fazer jornadas exaustivas de 12, 14, 18 horas por dia. Ontem, por 46 votos a 10, os senadores aprovaram o texto base vindo da Câmara dos Deputados, que trata da atividade de transporte particular de passageiros. Mas os senadores alteraram alguns pontos do projeto. São eles: os motoristas dos aplicativos não precisarão ser os donos dos veículos. Não precisarão também instalar placas vermelhas, o que acarretaria mais custos. E, por fim, um dos pontos mais polêmicos: os senadores derrubaram o trecho que reservava às prefeituras a atividade de regulamentar o funcionamento dos aplicativos. Agora, os municípios irão apenas fiscalizar a atividade. Entre os pontos que foram mantidos, os condutores deverão apresentar atestado de antecedentes criminais. Precisarão possuir carteira de habilitação na categoria B para veículos utilitários ou superior. E terão que contratar um seguro particular que proteja os passageiros de acidentes, por exemplo, além de pagarem o seguro obrigatório de danos pessoais, o DPVAT. Para as empresas como Uber, Cabify e 99 táxis, a votação no Senado foi como uma vitória. Segundo as assessorias desses aplicativos, 500 mil motoristas em todo o Brasil têm nessas ferramentas a sua fonte de renda. Já o número de usuários, que cresce a cada dia, está na casa dos 17 milhões de pessoas. A decisão no Senado, que ainda não é definitiva, deixa tudo como estava antes e mantém a discussão em aberto, sobretudo sobre o papel dos governos nesses serviços. Agora, o projeto volta para o plenário da Câmara, onde será novamente apreciado. Eu acredito que vai sobrar para o taxista, vai sobrar para o Uber, todo mundo vai acabar trabalhando. Tem mercado para todo mundo. Com certeza. O prefeito João Dória anunciou a criação de uma nova secretaria, a da Casa Civil, e extinguiu a do Investimento Social. A iniciativa faz parte de uma espécie de mini-reforma. Ao todo, o governo municipal tem hoje 25 secretarias. Criar uma nova pasta foi um arranjo político do prefeito João Dória para acomodar o vice, Bruno Covas, afastado ontem do comando da Secretaria das Prefeituras Regionais. Um dos motivos teria sido o desempenho ruim dos serviços de zeladoria, uma das bandeiras da gestão Dória. As críticas à falta de limpeza das ruas, reparo de calçadas e do asfalto com buracos terminaram com a demissão na semana passada do adjunto da área, Fábio Lepic, que era o braço direito de Covas. O vice, que acabara de voltar de uma viagem de 13 dias à Europa, não gostou. Na cerimônia que anunciou as mudanças, lotada de funcionários das subprefeituras, convocados pelo PSDB, Dória tentou amenizar o desgaste na relação. Não apontou falhas na atuação de Covas e disse que o objetivo é melhorar. E a população fez algumas reivindicações, todos nós temos que estar mobilizados. Nós somos sensíveis e temos que melhorar ainda mais. Nosso desempenho é um bom desempenho. Mas do bom você pode chegar no ótimo, no excelente. No excelente vai sempre buscando o melhor possível para a nossa cidade. Já Covas criticou aqueles a quem chamou de fofoqueiros. Quiseram plantar
a notícia de que a nossa relação, prefeito, tem qualquer tipo de estremecimento, tem qualquer tipo de afastamento. Eu queria dizer que, na aritmética da minha relação com o prefeito João Dória, quem apostar na divisão vai perder. À frente da nova secretaria, a Casa Civil, Bruno Covas vai cuidar da articulação política com a Câmara de Vereadores e da relação com os governos estadual e federal. Na prática, Bruno Covas assume parte das funções que já eram desempenhadas por Júlio Semeghini, numa divisão de tarefas da atual Secretaria de Governo. Semeghini fica agora apenas com a política da gestão interna, de projetos estratégicos, como uma espécie de supervisor de outras pastas. Em nota, a Prefeitura diz que a nova Secretaria da Casa Civil não vai ter custos e nem serão criados novos cargos. No lugar de Covas, na pasta que reúne as 32 prefeituras regionais, assume Cláudio Carvalho, ligado ao MBL, que era o titular da Secretaria de Investimento Social, que acaba de ser extinta. A função da pasta, que é a de negociar doações de empresas privadas para a Prefeitura, será acumulada por Carvalho. O prefeito também anunciou Eduardo de Castro para a Secretaria de Verde e Meio Ambiente. Ele assume no lugar de Gilberto Natalini, que voltou ao cargo de vereador depois de ser demitido em agosto. Desde o início da gestão Dória, 4 secretários deixaram o governo do Tucano. Um acordo com o Banco Safra vai trazer aos cofres da Prefeitura de São Paulo 10 milhões de dólares. Esse dinheiro é parte da propina movimentada pelo ex-prefeito Paulo Maluf, do PP, por meio do banco e corresponde a apenas uma pequena parte do total desviado na época. O acordo entre o banco e o Ministério Público de São Paulo foi assinado hoje. A instituição financeira se comprometeu a devolver 10 milhões de dólares aos cofres da Prefeitura de São Paulo, o equivalente a mais de 32 milhões de reais. O dinheiro está previsto para ser usado na reforma das já existentes e nas construções de novas creches na cidade de São Paulo a partir de janeiro. A quantia a ser devolvida gira em torno de 10% do total de verba pública que teria sido desviada pelo ex-prefeito Paulo Maluf no Safra, um dos bancos que, segundo a investigação, movimentou mais de 100 milhões de dólares em propina. De acordo com o MP paulista, ao menos 344 milhões de dólares foram desviados para o exterior por Maluf e familiares durante as construções da Avenida Roberto Marinho, a antiga Águas Espraiadas, e do túnel Ayrton Senna. Além do Safra, outros 3 bancos também se comprometeram a devolver dinheiro para a Prefeitura de São Paulo. O valor ressarcido soma pouco mais de 55 milhões de dólares. 20 milhões vindos do banco alemão Deutsche Bank, 15 milhões do americano Citibank, 10 milhões do suíço UBS e agora os 10 milhões do Safra. Nenhum deles é acusado de crime. Pelo contrário, as instituições financeiras lucraram na movimentação desse dinheiro, mas também foram consideradas vítimas porque afirmaram não saber que a origem era ilícita. Em maio, Maluf foi condenado pelo STF por lavagem de dinheiro a mais de 7 anos de prisão em regime fechado. Ele aguarda o julgamento dos recursos. O ex-prefeito Paulo Maluf está com prisão decretada nos Estados Unidos desde 2007. Ele está com prisão decretada desde 2011 pelo Tribunal de Grande Instância de Paris. É um absurdo que ele ainda esteja solto, tendo em vista que já existem provas cabais de que ele cometeu crime de corrupção e lavagem internacional de dinheiro do erário municipal. Então, nós simplesmente lamentamos e esperamos que haja uma decisão rápida do Supremo Tribunal Federal. Maluf já foi o símbolo da corrupção. Hoje está velho e foi suplantado por corruptos tão competentes como ele, na corrupção, é claro, mas em partidos diferentes. Não há muito o que comemorar com esse acordo do Ministério Público e o ex-prefeito do dinheiro espraiado. Bancos que não sabiam que o dinheiro era ilegal foram considerados vítimas. Movimentaram 344 milhões de dólares. Lucraram com isso, o que é legítimo. Mas o Ministério Público se contenta em receber apenas uma partezinha do dinheiro roubado. Faltam 290 milhões de dólares no cofre de uma cidade esburacada, suja, abandonada.
Uma cidade que carimba a mão de crianças para que elas não comam a merenda da escola 2 vezes. O que há para comemorar nisso? O presidente Michel Temer retornou hoje a Brasília após passar por uma cirurgia e permanecer em repouso em casa. Ele ficou internado de sexta a segunda-feira no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, depois de ter passado por essa cirurgia na próstata. Hoje, em Brasília, Temer passou pelo Palácio do Jaburu e foi ao Planalto às 11h30 da manhã. A agenda do presidente previa apenas despachos internos. A Justiça Federal transformou em réus 10 investigados na Operação Greenfield da Polícia Federal, que apura desvios de mais de 140 milhões de reais em fundos de pensão dos funcionários da Caixa Econômica Federal. Esse fundo é o 3º maior do país e um dos maiores da América Latina. Com a decisão, passam a ser réus 5 ex-diretores da FUNCEF. Entre eles, o então diretor-presidente na época das denúncias, Carlos Alberto Cáser, o ex-diretor de investimentos, Demóstenes Marques, e o ex-diretor de participações societárias e imobiliárias, Luiz Filipe Pérez Torelli. Também viraram réus os sócios da empreiteira Ingevix, José Antunes Sobrinho, Cristiano Coque e Gerson Almada. Vitor Hugo dos Santos Pinto, ex-gerente nacional de fundos de habitação da Caixa Econômica Federal, e Walter Torres Júnior, da W Torre Engenharia. Na decisão, o juiz reproduziu parte da denúncia, que apontou que entre dezembro de 2009 e agosto de 2012, eles geriram de forma fraudulenta o fundo de pensão dos funcionários da Caixa Econômica Federal, aprovaram e aplicaram 141 milhões de reais da FUNCEF em parceria com a Ecovix, a empresa que pertence ao grupo Engevix. Segundo a investigação, entre 2009 e 2010, foram feitos aportes de 260 milhões de reais da FUNCEF para a Cevix Energias Renováveis, empresa que é ligada à Engevix. Todo esse investimento foi feito para a FUNCEF obter participação acionária na Cevix. Mas o Ministério Público afirma que a empresa teria sido supervalorizada com laudos fraudulentos. Na decisão, o juiz Valisney de Oliveira afirma que o valor do prejuízo acumulado com essa operação criminosa até 13 de julho de 2015 é de, no mínimo, 402 milhões de reais. A Justiça Federal deu 10 dias para os réus apresentarem seus argumentos e alegações de defesa. Nenhum dos réus se manifestou ainda. O Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro abriu o procedimento para apurar a instalação de um cinema no presídio onde o ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB, está preso. Os promotores vão investigar a legalidade da instalação dos equipamentos, uma televisão de 65 polegadas, um home theater e 160 filmes. Os promotores dizem também que a cadeia pública José Frederico Marques, em Benfica, na zona norte do Rio, tem tratamento muito diferenciado em comparação com outras unidades do estado que têm celas lotadas e situação precária. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou que fez a doação de todos os equipamentos de áudio e vídeo para um orfanato em Tinguá, na Baixada Fluminense. O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, vai ao Supremo contra acusações feitas pelo ministro da Justiça, Torquato Jardim. Ele vai pedir que ele apresente provas. Em nova entrevista hoje, o ministro voltou a lançar suspeitas sobre a conduta ética dos oficiais em postos de comando na Polícia Militar do Estado. Em entrevista ao jornal O Globo, o ministro da Justiça desafiou o governador do Rio de Janeiro e o secretário estadual de Segurança Pública a provarem que as críticas que ele fez à cúpula da Polícia Militar Fluminense são mentirosas. De acordo com Torquato Jardim, há toda uma linha de comando que precisa ser investigada no Rio. O ministro diz que toda semana, cerca de 10 milhões de reais são gerados na Rocinha com gato de energia elétrica, TV a cabo, controle da distribuição de gás e um narcotráfico, mesmo tendo uma unidade de polícia pacificadora no local. Como aquilo tudo acontece sem conhecimento das autoridades, diz o ministro. Ele compara a situação da segurança pública do Rio aos filmes Tropa de Elite 1 e 2 e diz que em algum lugar alguma coisa está sendo autorizada informalmente. Em entrevista ao blog do jornalista Josias de Souza, o ministro da Justiça já havia lançado dúvidas sobre a presença de policiais corruptos na cúpula de segurança do Rio de Janeiro.
Torquato Jardim disse que o que está acontecendo hoje é que a milícia está tomando conta do narcotráfico. Por quê? Os principais chefões do narcotráfico estão trancados em presídios federais e o regime organizado deixou de ser vertical, passou a ser uma operação horizontal muito mais difícil de controlar. Ao jornal O Globo hoje, o ministro voltou a dizer que a inteligência da PM tem que responder porque há mais incidência de tal crime na área de tal batalhão e em outros batalhões tem menos crimes, tendo o dado concreto sobre por que tal grupo funciona mais à vontade na área deste batalhão. Por causa das declarações, o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, ingressou na justiça com um processo contra o ministro por injúria e difamação. A ação foi remetida ao Supremo Tribunal Federal. O governador do Rio teve uma reunião hoje com a cúpula da PM no Palácio Guanabara para discutir a crise com o ministro. Após o encontro, o secretário de Segurança, Roberto Sá, se solidarizou com a PM. Segundo o secretário, no encontro, o governador Pezão manifestou solidariedade à cúpula da PM e a cada integrante da instituição. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, que é do Rio de Janeiro, disse que está perplexo com as declarações do ministro e espera que ele apresente provas do que disse. Maia está em viagem oficial a Israel e declarou que, ao não apresentar provas, o ministro da Justiça age com empolgação juvenil e irresponsável. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumani Pinto. Bom, você acabou de ouvir aí que o Rodrigo Maia está em viagem para o exterior. Israel, a Palestina, Portugal, Itália. Ao custo de... na verdade são 9 dias, mas a Câmara já esclareceu que só pagarão 5, diária de $550 o dia. Bom, temos que convir que o Rodrigo Maia, como presidente da Câmara, tem muito trabalho aqui. Eu gostaria muito de saber o que é que uma viagem a Israel e a Palestina pode ajudá-lo a resolver problemas concretos como os aplicativos de mobilidade, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista. E a esse custo, com 10 deputados. Bom, o diabo é que uma repórter da CBN ligou para um deputado da comitiva e o deputado esqueceu de desligar o telefone e foi gravado o telefonema em que o Baleia Rossi, que não se perca pelo nome, dizem que filho de peixe é baleia, né? Pois é, o Baleia Rossi estava simplesmente irado com o Rodrigo Maia porque ele disse que ia devolver a diária. Imagina se ele vai devolver diária. E além do mais, o seguinte, aí ele pediu para a assessoria dele esclarecer que quando ele disse que estava economizando, é porque ele não ia cobrar os dias de lazer em diárias. Então, você que está pagando isso tudo, pense um pouco. Você não se orgulha dos deputados que você tem? Eles viajam para Israel, para a Palestina, e ali tem deputado de esquerda, né, como o Rubens Bueno, lá do Paraná, e deputados, outros líderes de partidos, etc. É o fim da picada isso aí, quer dizer, essa é a forma que esses senhores têm de nos representar. Agora, o Brasil numa crise desse tamanho e nós temos que ficar vendo de fora, gastando, pagando com o nosso dinheiro, turismo, porque isso é turismo. As explicações são ridículas. A explicação de que estão lá discutindo questões diplomáticas com Israel, diplomacia entre parlamentos, a essa altura do campeonato, há um ano da eleição presidencial, o Brasil numa penúria de dar pena. Então, a solução que eu proponho a você é a seguinte: não reeleja ninguém, não vote nulo, não vote branco, mas não reeleja ninguém que tenha qualquer mandato para qualquer cargo. Assuma esse compromisso com o Brasil daqui a um ano. Não reeleja ninguém. Bom, eu volto terça-feira que vem. Direto ao assunto, né? Hein? Que tal? Em pé. Um dia depois do ataque terrorista em Nova York, o presidente Donald Trump pede mais dureza na permissão de entrada de estrangeiros no país. O terrorista que matou 8 pessoas, nascido no Uzbequistão, tem visto oficial para viver nos Estados Unidos. Nem o presidente, nem a Casa Branca especificaram quais programas de vistos e permissões do Departamento de Segurança Nacional vão ser afetados.
Trump pediu ao Senado americano que suspenda o programa de loteria de vistos, que permitiu a entrada legal em 2010 de Saifullah Saipov, responsável pelo ataque de ontem. As vítimas foram 5 argentinos, uma belga e 2 americanos. De acordo com a polícia de Nova York e o FBI, o terrorista Saipov trabalhava como motorista da Uber há 6 meses. Morava com a mulher e 3 filhos em New Jersey, onde alugou o caminhão usado no ataque. Toda a família foi interrogada e a casa revistada. O FBI confirmou que Saipov não estava em nenhuma lista de suspeitos de terrorismo. A polícia acredita que ele tenha se juntado ao Estado Islâmico nos Estados Unidos. Bilhetes escritos em árabe, com referência ao grupo radical, foram encontrados no caminhão. Ele teria planejado o atentado seguindo instruções divulgadas pela internet e também publicações de recrutamento. Saifullah Saipov foi interrogado, mas não respondeu às perguntas dos policiais. O governo americano quer mandá-lo agora para a prisão de Guantánamo, em Cuba. Autoridades de várias partes do mundo condenaram o atentado em Nova York. O presidente Maurício Macri lamentou a morte dos 5 argentinos e pediu que todos esqueçam suas diferenças políticas, econômicas ou religiosas e se unam na luta contra o terrorismo mundial. O primeiro-ministro da Bélgica, Charles Michel, também expressou pesar pelo ataque. A Bélgica é considerada um dos celeiros do terrorismo islâmico e radicalização na Europa. O governo brasileiro divulgou uma nota de solidariedade às famílias das vítimas, aos cidadãos e aos governos da Argentina e dos Estados Unidos. A primeira-ministra alemã, Angela Merkel, condenou o ataque como um horrendo ato de violência. A primeira-ministra britânica, Theresa May, falou com Trump e expressou suas condolências. Ela e Trump discutiram a necessidade de mais medidas que combatam o extremismo online. O presidente francês, Emmanuel Macron, expressou solidariedade aos nova-iorquinos e pediu que a dor una todos por um mundo com mais liberdade e menos violência. O sol voltou a aparecer hoje aqui em São Paulo, mas fez frio. A temperatura ficou entre 14 e 21 graus. E com feriado amanhã, todo mundo quer saber como fica o tempo. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão. O feriado promete tempo firme em boa parte do centro-sul do país, inclusive aqui em São Paulo, e as temperaturas sobem mais em relação a hoje. O ar seco predomina entre o sul e o sudeste, só a previsão de chuva nessa faixa ao oeste gaúcho e entre o norte mineiro e capixaba. Aliás, em toda essa área, apesar da frente fria já se afastar para o mar, o dia ainda vai ser de muita chuva, principalmente na Bahia. No litoral norte do país, até o estado de Pernambuco, tempo firme garantido nesse feriado. Olha só nossa tabela de temperaturas para amanhã. Em Salvador, mínima de 23 e máxima de 28 graus, com chuvas a qualquer hora, assim como em Vitória, no Espírito Santo, onde faz só 26 graus amanhã. Já em Natal, muito sol, nada de chuva e calor na casa dos 32 graus. E na capital gaúcha, tempo firme também, com máxima em torno dos 29. Para São Paulo, o dia de sol está garantido em todo o estado. O ar seco predomina nesse feriado em todas as regiões, mas eu já adianto que na sexta-feira já devem voltar as condições de chuva. Para amanhã, as temperaturas vão ficar assim. Máxima na casa dos 32 graus em Presidente Bernardes, 34 em Votuporanga. No centro-norte faz até 32 na cidade de Araraquara e São José do Rio Preto. Já no litoral não faz tanto calor assim, teremos sol e máxima só de 23 graus em Caraguatatuba, 24 em Santos. Em Campinas, a máxima chega aos 29 graus. Para a capital, as temperaturas devem subir mais nesses próximos dias, viu? Nessa próxima madrugada, teremos mínima de 13 e máxima amanhã à tarde de 25 com tempo firme. Na sexta, volta a chover a partir da tarde, mas esquenta. Máxima na casa dos 29. No sábado, a chuva acontece a qualquer hora e os termômetros ficam entre 18 e 27 graus por aqui. O ministro Edson Fachin manda para o juiz Sérgio Moro a investigação contra o grupo do PMDB da Câmara. O ministro do Supremo fatiou a denúncia. Enviou para Curitiba a investigação contra o chamado núcleo do PMDB, que não tem mais foro privilegiado. Respondem os ex-presidentes da Câmara, Eduardo Cunha e Henrique Alves, e também o ex-ministro Gedel Vieira Lima e o ex-assessor da presidência, Rodrigo Rocha Loures, o homem da mala de R$ 500 mil da JBS Friboi.
Eles foram denunciados pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que também acusa o presidente Temer por organização criminosa. Outra parte foi encaminhada para Brasília. O crime de obstrução de justiça está a cargo do juiz Valisney de Souza Oliveira. E respondem a ele Eduardo Cunha, Rocha Loures, o empresário Joesley Batista e o executivo Ricardo Saldi, e ainda o doleiro Lúcio Funaro. No mesmo despacho que desmembrou o inquérito, o ministro Edson Fachin também formalizou a suspensão da denúncia contra Temer, arquivada por decisão da Câmara dos Deputados na semana passada. Na prática, as acusações de organização criminosa e obstrução de justiça contra ele estão paradas enquanto o presidente permanecer no cargo. A mesma regra vale para os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral, denunciados pelo crime de organização criminosa. O entendimento da Procuradoria-Geral da República e do ministro do Supremo Tribunal Federal é que não é necessário manter a denúncia num único processo, porque deixaria o caso parado no STF. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a decisão do ministro Fachin de mandar para Sérgio Moro a investigação contra o quadrilhão do PMDB. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, deixou Michel Temer numa situação esquisita. Diante da decisão da Câmara de congelar a denúncia que acusa o presidente de compor uma organização criminosa do PMDB, o ministro enviou para a primeira instância o pedaço do processo que não trata de Michel Temer. Sem foro privilegiado, foram para o caldeirão de Sérgio Moro, o ex-ministro Gedel Vieira Lima, os ex-presidentes da Câmara, Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves, e o ex-assessor da presidência, Rodrigo Rocha Loures, o homem da mala. Esses personagens têm algo em comum. São íntimos de Michel Temer. Nos áureos tempos, quando não havia sido descoberto nada sobre eles, integravam a turma do charuto. Frequentavam jantares semanais no Palácio do Jaburu, que terminavam numa roda onde havia muita fumaça e articulações. Suponha que Sérgio Moro condene Gedel, Cunha, Alves e Loures. Teremos então uma organização criminosa seletiva e sem chefe. Os ministros palacianos Moreira Franco e Eliseu Padilha, que também foram contemplados pela Câmara com o congelamento das investigações, poderão continuar fazendo pose de limpinhos. E Michel Temer terá de afirmar que não percebeu o que se passava debaixo do seu nariz. Ele se autocondenará ao papel de bobo. E Brasília ganhará novamente a incômoda aparência de uma Chicago sem Al Capone. Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandoli entrevista o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Guilherme Boulos, sobre o momento político e as eleições do ano que vem. O ex-diretor de Relações Institucionais do frigorífico JBS Friboi, Ricardo Saldi, foi transferido para o isolamento do presídio da Papuda, em Brasília, por ofender um agente penitenciário. Saldi está preso desde o dia 10 de setembro por suspeita de omissão no acordo de delação premiada feito com o Ministério Público Federal. Ricardo Saldi foi levado hoje para o isolamento do presídio da Papuda, onde deve ficar ao menos 10 dias e perder o acesso à televisão e às visitas familiares nesse período. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, o executivo da JBS teria discutido com um agente do presídio, que relatou o ocorrido à direção ontem, logo depois do depoimento dele à CPMI da JBS no Congresso. Foi aberto um inquérito disciplinar para apurar os detalhes da discussão e, depois da conclusão, o procedimento vai ser encaminhado para a Vara de Execuções Penais da Justiça Federal. Saldi foi preso em setembro, junto com o dono da JBS, o empresário Joesley Batista. Os dois são acusados de omitir informações sobre corrupção no acordo de delação premiada firmado com a Procuradoria-Geral da República. A prisão deles foi pedida pelo ex-procurador Rodrigo Janot e decretada pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que tinha homologado o acordo com os dois executivos. Agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo Guilherme Boulos, o líder do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Noite de decisão para o Grêmio na Taça Libertadores da América. O time de Renato Gaúcho pode sacramentar hoje a passagem para a final da competição continental, né, Celso? Pois é, Estela, o Grêmio venceu a primeira partida da semifinal por 3-0 e tem a vantagem de poder perder por até 2 gols de diferença hoje, jogando em casa, em Porto Alegre, contra o Barcelona de Guayaquil, time que desclassificou o Santos
e o Palmeiras na Libertadores. Desde o jogo lá no Equador, quando encerrou, eu reuni o grupo no vestiário e ali eu já comecei a trabalhar a parte psicológica deles. Mas é um grupo bastante consciente, bastante experiente. Eles sabem que não está nada ganho. Nós conseguimos uma boa vantagem, sem dúvida alguma. Agora, nós temos milhões de exemplos no futebol. Você não pode jamais menosprezar, jamais achar que está na outra fase. O mesmo respeito que a gente teve pelo Barcelona no primeiro jogo, eles continuam tendo. E a gente sabe da nossa vantagem, mas a gente vai usar a vantagem se for necessário lá no final do jogo. Quem levar a melhor no jogo de hoje vai enfrentar na decisão Lanús, da Argentina. O pequeno clube da Grande Buenos Aires conseguiu um feito histórico diante de um gigante argentino, o River Plate. Virou um jogo que parecia perdido. Perdia por 2-0 no primeiro tempo, mas no final se classificou contando com a ajuda do árbitro de vídeo. Precisando reverter o placar de 1-0 do jogo de ida contra o River Plate, o Lanús começou a partida de volta perdendo do rival por 2-0. Parecia que o sonho tinha acabado. Mas o time grená não se entregou. Aos 45 da primeira etapa, diminuiu com Sandy. Logo no primeiro minuto do segundo tempo, o mesmo Sandy empatou o placar, 2-2. Aos 16 veio a virada. Alejandro Silva fez boa jogada e cruzou para Acosta fazer 3-2 para os donos da casa. Faltava um gol para a classificação histórica. E ele veio depois de Pasquini ser puxado dentro da área. O árbitro pediu a revisão em vídeo e confirmou o pênalti. Na cobrança, Alejandro Silva fechou a noite épica em 4-2 e garantiu Lanús na grande decisão da Libertadores da América pela primeira vez. Árbitro de vídeo funcionou? Funcionou, mas nem por isso deixou de acontecer uma polêmica, porque o River Plate reclamou de um pênalti, uma bola que o zagueiro do Lanús tocou com a mão e que o árbitro ignorou. Ele interpretou que foi um lance involuntário, mas revendo o lance, fica a dúvida, realmente foi involuntário ou foi voluntário. De qualquer forma, o árbitro não tinha visto esse pênalti, então passaria batido. Aí com o auxílio da arbitragem de vídeo, ele fez justiça. Mas as reclamações aos juízes sempre vão acontecer, né? Exatamente isso. Muito obrigada, uma boa noite para você. Amanhã. É com você, Gamberini. A produção industrial brasileira cresceu 2,6% em setembro, quando comparamos com o mesmo mês do ano passado. Segundo dados divulgados hoje pelo IBGE, é o melhor número para setembro desde 2013 e também o quinto resultado positivo consecutivo do indicador. Na comparação de setembro com agosto deste ano, a alta da produção foi de 0,2%. Destaque para a melhora da produção de bens duráveis e bens intermediários. Vamos agora ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A quantidade de dinheiro que os bancos emprestam ainda está caindo no Brasil. Levando em conta a inflação, o total de empréstimos diminui 5% neste ano. Vai melhorar no ano que vem? Não muito, segundo os dois maiores bancos privados do país, Itaú e Bradesco. Na melhor das hipóteses, ficamos no 0-0. Isto é, o crédito não deve crescer em 2018. Fica igual ao deste ano. Melhor zerar do que cair, a gente pode dizer, se quer ver o copo meio cheio. Mas não é uma estimativa muito animadora para quem quer ver a economia crescer mais rápido. Por hora, a previsão de crescimento da economia brasileira no ano que vem ainda anda pela casa de 2%. Melhor que neste ano, mas nem passa perto de recuperar o que se perdeu em 2016, queda de 3,6%, e menos ainda a perda de 2015, queda de 3,8%. Ainda estaremos mais pobres. Outros números do segundo trimestre indicam que a recuperação da economia continua lenta. Hoje, como a gente viu, saiu o resultado da indústria, que cresceu em setembro, mas abaixo do esperado, assim como tinha acontecido em julho e agosto. Nesses 2 meses, comércio e serviços também fizeram surpresas negativas. Por que os bancos não estão muito animados com 2018? Porque acham que as empresas vão pedir pouco dinheiro emprestado. Por quê? Porque não precisam crescer, pois têm capacidade ociosa. E porque ainda estão com medo da política com o resultado da eleição. Não sabem que bicho pode dar em 2018. Deve ter mais crédito para compra de carros, para imóveis e algum dinheiro para pequenas e médias empresas, dizem os bancos. Tem algum sinal de melhoria nesse período? Em tese, sim.
As pesquisas que medem a confiança de empresários, da indústria, do comércio e dos serviços continuaram a melhorar em outubro. Mas confiança apenas não enche prato nem dá emprego. Em resumo, não há sinais de que as coisas vão voltar a desandar, que vamos ter uma recaída. Mas esse trimestre foi um indício de que as coisas continuam devagar, que a gente está apenas se arrastando para fora do buracão da recessão. Boa noite. E a venda de veículos novos no Brasil subiu 27,5% em outubro na comparação com o mesmo período de 2016. Os dados oficiais divulgados hoje pela Fenabrave mostraram que pouco mais de 202 mil unidades de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus foram vendidas no mês passado. O volume, se comparado com setembro, representa um avanço de 1,83%. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandre entrevista o coordenador do MTST, Guilherme Boulos. Até já. Senhores, terminamos. Ai, amor, eu quero mais uma sessão. Eu também. Mas a gente tem que ver esse limite no cartão. É verdade. Vou lá fora ver isso. Ih, tá se complicando, fera. Faz no app. Epa! No app Bradesco, você consulta o limite do cartão sem gastar seu 3G. Na orelhinha, na orelhinha. Epa! Epa não, app. Bradesco, pra frente. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper. O lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Vestibular 2018. Paixão por comunicação. Olha o que você não pode fazer quando sofre com varizes. Ficar em pé muito tempo? Não. E mostrar as pernas, hein? Dá até vergonha, não dá? Agora veja o que você pode fazer quando toma varicel. Eu posso andar o dia inteiro e não sinto mais dor nas pernas. Com apenas um comprimido ao dia de varicel, você alivia as dores, a sensação de peso e o cansaço nas pernas provocados pelas varizes. E com varicel creme você ainda hidrata profundamente as suas pernas. Com varicel você pode. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento LuxColor. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com LuxColor. Valtec, a manta líquida que impermeabiliza e colore o Brasil. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandre, os planos políticos das lideranças do MTST para as eleições de 2018. Entrevisto Guilherme Boulos, líder do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Obrigada, Boulos, por estar conosco. Eu quero começar com esse clamoroso caso que envolveu Caetano Veloso, aquela decisão da Justiça que impediu o show dele lá em São Bernardo do Campo, naquele terreno que está ocupado pelo MTST. Como é que você entendeu aquela decisão da Justiça? Boa noite, Maria Lídia. Boa noite a todos os telespectadores. Olha, essa decisão foi um disparate, um absurdo, uma censura, como já foi dito aqui. Veja, o próprio Caetano disse que ele nunca havia sido impedido de cantar depois que acabou a ditadura militar. Foi a primeira vez. Não é à toa que essa primeira vez ocorreu quando ele resolveu cantar numa ocupação do MTST, numa ocupação do Sem Teto. E existem ditaduras e ditaduras. Existe ditadura de farda, existe ditadura de toga. Isso foi uma expressão de uma ditadura de toga, de uma juíza que passa por cima da Constituição, da liberdade de manifestação, da liberdade cultural de expressão, para impor uma posição sua, conservadora e que não tem nenhum respaldo na lei.
Bom, mas também, ao mesmo tempo, a Justiça oferece caminhos. Vocês, do MTST, vão entrar com recurso para que Caetano possa cantar no terreno, na ocupação, né? Povo Sem Medo, que ele volte lá? Vocês vão entrar com recurso? Seguir esse caminho formal? Nós já entramos com recurso e já foi agendado um show do Caetano Veloso. Não sabemos se vai ser lá na ocupação, mas para todo o MTST, um show do Caetano Veloso foi reagendado para o dia 10 de dezembro. Será aqui em São Paulo, com o local ainda a se fechar. O Caetano vai cumprir a sua promessa de cantar para o Sem Teto. Bom, eu tenho a informação que essa ocupação, ela foi aumentando aos poucos e já está com quantas mil famílias? 8 mil famílias. 8 mil famílias, quer dizer, é muita gente que está naquela área de 78 mil metros quadrados, é exatamente isso? Exato. Bom, mas sei também que já há a ordem da Justiça para reintegração de posse. Qual é a orientação que vocês, líderes do MTST, dão às pessoas que estão lá? Saírem pacificamente ou resistirem? Deixa eu te contar uma coisa, Maria Lídia. Nós entramos lá no dia 1º de setembro. Faz 2 meses hoje, exatamente. Nós entramos com 500 pessoas. Em uma semana tinha 5 mil. Hoje está com 8 mil famílias. Isso é um retrato... Famílias. Esse é um retrato expressivo e simbólico da crise social brasileira. Com a recessão, a falta de políticas sociais, corte nos investimentos, inclusive em habitação, o que acontece é que as pessoas, muita gente, nas periferias urbanas de todo o Brasil, tem que tomar uma dura decisão no fim do mês. Ou paga aluguel, ou compra o leite do filho. E essa crise se aprofundando, as pessoas não têm outra alternativa a não se ocupar. É muito cômodo, muitas vezes, taxar de vagabundo, de que não tem o que fazer, de que quer ganhar na mão grande. As pessoas estão lá não por escolha, estão lá por falta de alternativa. Bom, mas ninguém de qualquer forma, existe a questão legal. O proprietário entrou na justiça e ele tem o amparo legal, tanto que houve a ordem para a reintegração de posse. A pergunta é qual é a orientação? Porque existe no passado uma referência muito triste, que é aquela de São José dos Campos, de Pinheirinho, onde houve ali... Onde houve um massacre. Foi muito triste tudo aquilo, a reintegração foi truculenta, houve a resistência e feridos, essa coisa toda. Então, a pergunta é, que orientação vocês dão quando a polícia chegar para a reintegração? Eu vou lhe responder, até porque eu acho que não vai chegar a esse ponto, Maria Lídia. Veja bem, o proprietário tem o seu direito legal, esse proprietário deixou aquele terreno 40 anos abandonado, sem cumprir função social, portanto, em situação ilegal. Né? Ele deve mais de R$500 mil de IPTU, só naquele terreno, é uma construtora chamada MZM. Então, o proprietário tinha que ter exercido o direito dele de posse, ele não exerceu. Não é? O movimento entrou com recurso, vai haver uma reunião de negociação, onde vai se discutir... Com quem a reunião? A reunião de negociação vai ser com todas as partes, prefeitura, governo do estado, governo federal, movimento e a construtora proprietária do terreno. Quando? Ela está marcada para o dia 11 de dezembro. Tá? A reunião? A reunião. E a reintegração, há uma previsão? Não há data para a reintegração. E nós acreditamos que essa reintegração não vai ocorrer, porque seria uma irresponsabilidade tremenda do poder público tratar uma questão social de 8 mil famílias como caso de polícia, e não como caso de política pública. Para que não ocorra, Boulos, para que não ocorra, precisa acontecer alguma coisa do ponto de vista formal. Seria o quê? A desapropriação dessa área pelo poder público, ou a prefeitura, ou o governo do estado? Nós defendemos a desapropriação. Mas há sinais de que isso possa acontecer? Ontem houve uma marcha de 23 quilômetros, com mais de 20 mil pessoas, uma marcha épica. Há muito tempo não se fazia isso. Né? Andou por 10 horas de São Bernardo até o Palácio dos Bandeirantes para abrir negociação, conseguiu abrir essa negociação. Foram recebidos? Fomos recebidos pelo chefe da Casa Civil e o secretário estadual de Habitação. Abriu-se uma negociação e a semana que vem tem uma nova reunião para discutir objetivamente as propostas do movimento, dentre elas a desapropriação do terreno. Lamentavelmente, Maria Lídia, a postura do prefeito de São Bernardo é inconsequente. O Orlando Miranda, o prefeito de São Bernardo, age como um moleque. Né? Ele aposta no conflito, aposta no enfrentamento e não se dispõe a vir para a mesa de negociação. O movimento quer uma solução negociada. Nós não queremos um novo Pinheirinho. Esperamos que o governador Geraldo Alckmin também não queira. Bom, agora uma outra questão, encaminhando para o término a nossa entrevista. 2018, sucessão presidencial. Seu nome tem aparecido como um possível candidato.
O PSOL, e aqui já foi admitido em entrevista, cogita o seu nome. Tanto que para isso seria necessário que você aderisse ao partido, entrasse no partido. Ao mesmo tempo, no PT, há quem simpatize muito com a ideia, argumentando que no PT você já tem sido parceiros. Tanto o MTST dando apoio a manifestações organizadas pelo PT, como o PT dando apoio a manifestações organizadas pelo MTST. Guilherme Boulos quer ser candidato a presidente da República em 2018? Deixa eu lhe dizer uma coisa, Maria Lídia. Eu não sou filiado a partido algum. Sim, mas tem tempo. O MTST é um movimento autônomo, não é? Tem relações com vários grupos, movimentos sociais e partidos, mas com uma relação sempre de independência. Eu acho que é um erro profundo antecipar o debate eleitoral de 2018. Mas já está colocado. Não, já está colocado pela imprensa e pelos partidos políticos. E pelos políticos. O povo não. Lula está em caravana. Bem, os partidos e a imprensa estão antecipando Dória isso. está também, o povo quer saber do desemprego, do aluguel no final do mês e dos retrocessos de direitos sociais que estão sendo feitos. O nosso projeto, nesse momento, é fazer um enfrentamento a esse desmonte, a esses retrocessos nas ruas. E é isso que nós estamos fazendo. A ocupação de São Bernardo é uma expressão disso. Nós queremos se sintonizar com o que o povo quer, não apenas com o que a imprensa e os partidos políticos querem discutir. Pode que há a possibilidade de a luta que nós fazemos tenha em algum momento uma ressonância de disputa institucional, essa possibilidade está dada. Tenho boas relações com gente no PSOL e tudo mais, mas neste momento o nosso foco é discutir um projeto mais longo de futuro, mas fundamentalmente se focar na resistência ao desmonte, aos desmandos e à esculhambação representada por esse governo do Temer. Nós vamos aguardar para acompanhar. Muito obrigada, uma boa noite. Obrigado, boa noite. Gamberini. O presidente Michel Temer exonerou a secretária de Cidadania do Ministério de Direitos Humanos, Flávia Piovesan. A demissão dela foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O presidente ainda não definiu quem vai substituir a secretaria. Um afastamento já era previsto para que ela assuma o cargo na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, mas também causaram irritação no Planalto as críticas que Piovesan fez à portaria do Ministério do Trabalho, que mudava as regras para a inspeção do trabalho escravo. O ex-presidente catalão Carles Puigdemont, destituído das funções pelas autoridades de Madrid, se nega a depor num tribunal da capital espanhola. Em declaração feita à televisão pública da Catalunha, o advogado de Puigdemont anunciou que o líder deposto não irá obedecer à convocação da Justiça espanhola e também pediu para que ele seja interrogado na Bélgica, onde está desde segunda-feira, após a acusação formal de insubordinação e rebelião feita pelo Procurador-Geral da Espanha. Carles Puigdemont e outros 13 membros do governo destituído foram convocados a prestar depoimento na audiência nacional. Ontem, o ex-presidente afirmou que espera garantias de segurança de Madrid para retornar à Espanha. A declaração da independência catalã segue suspensa. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Cristina Padiglione revela os bastidores do mundo da telinha no Todo Seu de hoje, 10h30 da noite.